bem-vindos ao nosso podcast Pode Doer, mas Passa! Estamos aqui no Nitrogênio Café, na 704 Norte, o melhor café gelado da cidade. Mais um jabá pra gente, na produção de Edson Barreto. Você pode alugar esse espaço que estamos aqui, só entrar em contato com Edson Barreto Produções, que o preço é excelente, o atendimento é especial e ainda te cabe um belo café gelado. Brasília tem lugares que a gente costuma não ir muito a fundo e esse aqui é um deles. Uma decoração lindíssima, um café maravilhoso que eu recomendo que vocês venham conhecer. Gente, hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Coloquei até o óculos porque eu vou ter que ler a ficha dela porque ela é maravilhosa. Ela é especial mesmo no último grau. Estamos globais agora. Muito global, estamos muito chique. Como ela mesma disse, ela é cria da televisão. Trabalhou na TV Manchete, na TV Brasília, TV Globo. Ela é um espetáculo. Foi âncora do DF-TV. Eu me lembro de eu assistindo ela na TV, batia palma para ela, achava ela maravilhosa. Textos maravilhosos, é um espetáculo à parte. Eu, a amiga pessoal da minha família, entendeu? Para os meus filhos tia Lili. Eu sou muito chique, porque eu posso falar. Ela é a tia Lili dos meus filhos. Com muita honra e muito prazer, aqui no nosso podcast Pode Doer, mas Passa, a espetaculosa, porque eu falo que ela é espetaculosa, Liliane Cardoso. Palmas. Começamos com o pé direito. Obrigada, muito obrigada. Aqui a gente fala de dores, né? E trazer uma jornalista conhecida para falar de suas dores... É um luxo. É um luxo. Só uma Gabi conseguiria esse feito. Então, Lili, com muita honra, a palavra é sua. Bom, vocês estão falando de dores e o podcast é Pode Doer, mas Passa. Eu estava aqui lembrando da minha vida, né? E realmente eu já tive várias dores e passou. Interessante isso, né? Vamos lá. Primeira dor, né? Dor do luto. A gente está falando da partida da Glória Maria, as pessoas enaltecendo a trajetória profissional dela e realmente é de se enaltecer. E eu me lembrei muito da dor do luto do meu pai. Quando me falaram da Glória Maria, eu me lembrei das filhas dela, né? Uhum. E aí eu me lembrei da dor do luto que eu sofri com meu pai. E aconteceram alguns episódios interessantes. Quando morre uma pessoa muito querida, eu tive a chance de ter uma despedida longa do meu pai, que ele ficou entubado na UTI. Ele ficou 15 dias e meu irmão e eu combinamos que eu que receberia a notícia da morte dele. Então eu toda hora olhava para o telefone, vai tocar, não vai tocar. Aquela pessoa foi embora, mas não tinha ido embora fisicamente. E quando tocou o telefone, você desaba, né? Porque é aquilo que você espera que vai acontecer, mas não espera que aconteça. E aí vem a história da dor, né? Que é a dor do luto. E eu ouvi muito tempo aquela máxima de que eu não gosto de cemitério, eu não sei o que dizer para a pessoa, eu não vou não... eu tenho medo de túmulo, enfim, pessoas que em momentos desse de dor, que você tem essa dor, elas se abstêm. E eu queria dizer, né, para essas pessoas o seguinte: não tem coisa mais significativa do que você ouvir o óbvio, meus sentimentos. O que são meus sentimentos? Significa que a pessoa está de coração com você naquele momento. Só uma frase já basta. Eu me lembro de todas as pessoas que foram ao cemitério me dar apoio em relação ao meu pai. Você se lembra de cada abraço, você se lembra da primeira pessoa que você viu, você se lembra de todos os votos que recebeu. Então, é claro, ninguém gosta de cemitério. Se gostássemos de cemitério, teria um shopping center no cemitério. Mas é isso que realmente faz passar a dor do luto. É você ter o apoio dos familiares, o apoio dos amigos. Esse apoio não precisa ser necessariamente você encher a pessoa de discursos e tal. A simples presença física dela já te ajuda a superar esses momentos, né?
Então, falei aqui da dor do luto. Tem uma dor também que eu já tive ao longo da minha vida, que também eu superei, que é a dor da timidez. Você sabe que a timidez dói, né? Sim. Eu, quando era pequena, eu era muito, muito, muito tímida. Eu tinha uma prima que... não tenho, né? Eu tenho uma prima que ela tinha uma autoestima exacerbada e eu tinha uma autoestima muito pequena, né? Então, o que acontecia? Ela era daquela pessoa popular e tal, cheia de amigas. Ela tinha uma amiga por semana e eu mal conseguia falar. Tamanha era a minha timidez. Eu tenho todas as fotos da minha infância, eu estou com a cabeça baixa, eu não conseguia nem levantar a cabeça. E aí, eu achava ela o máximo, essa minha prima, né? Então, cada vez que ela arrumava uma amiga nova, eu tentava fazer amizade com essa amiga nova. E aí aconteceu da gente frequentar a mesma sala de aula e eu ir muito bem em matemática, português, etc. E aí ela falou para mim, olha, você tem que ir mal, porque quando você ia bem, eu estudei aqui no Sacré-Cœur, que hoje é o Sagrado Coração de Maria. Era uma escola de freiras, só tinha meninas, e eram poucas meninas na sala de aula. Então, quando você ia bem, eles colocavam as coisas no corredor, os pais eram avisados, você era enaltecido, enfim, você crescia e aparecia. E ela não queria que isso acontecesse, né? Aí, eu fui fazer uma prova de matemática, eu tirei 10, ela não tirou, ela ficou sem falar comigo. Depois eu fiz uma prova de português, fiz uma redação, ela também ficou sem falar comigo porque a redação foi exposta. Aí, eu fiquei, né? Não, na próxima vez eu tenho que ir mal. Fui muito mal na prova de matemática, depois fui muito mal na prova de português. E as duas professoras se encontraram na sala dos professores e comentaram, nossa, que coisa esquisita, porque ela estava indo tão bem, ela sabia tudo. O professor sabe quando o aluno vai bem ou não vai. Aí se reuniram com a minha mãe e falaram, olha, tem que mudar da sala de aula, porque a outra pessoa está prejudicando, né? Influenciando, quer dizer, existem, acho que isso que eu estou falando aqui, todo mundo já teve uma super big mega amiga, entre aspas, e que não queria que você aparecesse. Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Exatamente. Aí eu fui para uma sala de aula, aí veio o pode doer, quer dizer, era uma coisa que me doía muito, porque eu tinha aquela necessidade que tem até hoje, você veja como a infância, ela influencia na sua vida adulta, dessa coisa da aceitação, de ser aceita, né? Então, eu ficava lutando para ser aceito e tal. O meu irmão também sempre uma pessoa muito desembaraçada, que se autoelogia e tal. Então, eu tinha esse receio de me autoelogiar e abafar o meu irmão, que era o filho, né? Né? Aí, muito bem. Aí, o que acontece? Eu mudo de sala e conheço uma pessoa que eu sou amiga há exatos 55 anos. Essa eu faço questão de falar o nome, chama Luiz Helena Vila Verde Carvalho. Quando eu fui conhecer a Luizinha, você veja como são as coisas, aqueles amigos que iluminam a gente, né? Ela tinha a capacidade de ser mais tímida do que eu. E aí, junto com a Giovana, nós fizemos um trio. A Giovana era aquela pessoa que está bem com ela mesma. E por estar bem com ela mesma, ela não se importava com o brilho alheio. Ela é assim até hoje. Ela enaltece o brilho alheio porque ela está bem. Por que ela precisa de abafar outra pessoa? E a Luizinha, então eu tinha a Giovana como escudo protetor de um lado e a Luizinha que tinha a capacidade de ser mais tímida do que eu. Então, alguém tinha que falar. A Giovana sempre foi muito reservada. Eu comecei a me manifestar, achando que isso era possível. E Luizinha é daquelas amigas que é interessante. Eu ligo para ela e falo assim, vamos nos ver, vamos? Ela olha para mim, nossa, que cabelo lindo, que óculos maravilhoso. Aí eu falo, aconteceu tal coisa. Não, porque tudo que você faz é lindo. Então, assim, é aquela pessoa que te coloca para cima sem você ver que existe uma conotação de falsidade. É aquela coisa muito sincera. E todos os momentos que eu precisei dela, ela é arquiteta, é uma área completamente diferente da minha. Mas se eu ligar para ela agora e falar assim, estou precisando de você, ela para absolutamente de fazer tudo para me atender. E sempre foi assim nos momentos mais importantes da minha vida. Então, eu acho que a timidez, ela quando não é bem administrada, ela dói muito. Então você tem que achar as pessoas certas para estarem do seu lado, para te ajudarem a superar a timidez. Porque a timidez é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria porque influencia, inclusive, na tua vida profissional, em como você vai se comportar, que tipo de atitude você vai tomar diante de alguma coisa. Então,
Eu considero a timidez uma dor, né? Mas você sabendo administrar é uma dor que passa, é uma dor que, sendo bem administrada, acaba se tornando uma alegria, né? Acaba se tornando uma qualidade, digamos assim, né? E tem a outra dor, né? São as dores de você ser mulher, né? E de você ter que atender às expectativas da sociedade. Eu, quando me casei, obviamente vinham aquelas perguntas: quando você vai ter o primeiro filho? E aí veio aquela história: não vou ter agora, não vou ter agora. Aí aconteceu de eu ter um diagnóstico de câncer no colo do útero. O diagnóstico estava errado, depois eu fui descobrir isso é outra história. Estava errado o diagnóstico, mas foi me tirada a parte do colo do útero por causa do suposto câncer. E daí eu tive muita dificuldade de engravidar. Aí, por volta de uns 33, 34 anos, eu cheguei à conclusão que, né, tinha chegado o momento, já tinha aproveitado muito meu casamento, já tinha viajado que eu tinha que viajar. E aí comecei a fazer o tal do tratamento. Foi um tratamento muito sofrido, porque eu tinha que fazer... Existe uma ideia falsa de quando você faz a inseminação artificial ou faz um tratamento. Você já engravida, às vezes até de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Isso é uma ideia falsa. Você só aumenta o percentual, né, da probabilidade de engravidar. Ninguém tem um percentual de engravidar de 90%, porque se fosse assim, em cada transa você engravidava. Então, o caso da inseminação, ela subia, né, para menos da metade ainda, mas subia, vamos supor, de 30% para 36%. Então, vende-se a ideia falsa de que você faz a inseminação e você vai ser mãe. Então vem aquela dor da frustração que é muito grande. Aí é impressionante que quando você está em momentos como esse, você se cerca dos momentos alheios. Então, minha empregada engravidou, a mosca da minha casa estava grávida, o pombo que passa, a pomba que passava grávida, tudo você via a gravidez à sua volta e você se achava incompetente, né? Você se achava menos mulher nessa história. E aí, quando foi a 6ª tentativa, o médico falou para mim: olha, o que a gente pode fazer agora, eu vou te internar. Ele era um médico de São Paulo, eu vou te internar lá no Einstein. E aí a gente faz a gente coloca o óvulo na tuba da trompa. E aí, colocando na tuba da trompa, aumenta a possibilidade e tal. Eu falei assim: não, isso já está ficando bizarro demais. Eu acho que Deus não quer isso para mim. Tá claro. Eu falei assim: não, vamos parar. Aí ele falou: corte de cesárea. Não, é uma cirurgia assim... Né, para tentar engravidar. E aí seria uma frustração ainda maior, porque imagina, você se interna, você né, abre, né, uma cirurgia, costura, tem pós-operatório, aí vem a frustração. Aí eu falei assim: não, tá demais isso. E aí houve 2 momentos interessantes que... eu sou casada há 34 anos, que aí você veja o caráter da pessoa que está em você. Em nenhum momento meu marido chegou para mim e falou que ele era menos homem se não tivesse um filho. E isso é fato, isso é uma coisa que existe. Né? Existe essa visão machista, isso é um fato, de que eu tenho que ter filhos para mostrar que eu sou homem. Né? Em nenhum momento ele disse isso. E chegou um momento que, quando houve essa 6ª tentativa frustrada, que foi o caso da dor, que foi uma dor enorme, que você se frustra. Eu era aquela pessoa que brincava de boneca e ficava com o boneco o tempo inteiro. Eu fiquei trancada, não queria falar com ninguém, inclusive com ele. E não parava de chorar, e com pena de mim mesma, e trancada, etc, etc. Ele abriu a porta e falou assim: olha, tem pessoas que têm filhos, mas não têm casamento. Nós temos casamento e não temos filhos. E eu quero que continue sendo assim. Porque do jeito que está, a gente não vai ter nenhuma coisa nem outra. Aí aquilo me tocou muito, porque realmente, quantas mulheres já engravidaram para tentar manter os seus companheiros ou manter o seu casamento? E eu tinha um casamento ótimo e eu estava destruindo aquilo com essa dor, com essa tristeza. E aí veio a segunda parte, que meu marido mostrou mais uma vez o caráter dele, que foi a parte da adoção da minha filha. Ele chegou e falou para mim: por que a gente não adota? Aí vem sempre aquela história do sangue, do meu sangue. Aí eu falei com a minha mãe: mas não é sangue, você vai criar filho dos outros, não sei o que, tá. Aí eu falei com ele, falou assim: não, vamos adotar, eu acho que vai ser muito bom, etc, etc, etc. Aí nós adotamos e foi a melhor coisa que nós dois fizemos na nossa vida, que é uma coisa interessante que as pessoas... Eu estava até comentando sobre isso com ele, né? Que as pessoas veem a adoção como
um fato social. Ah, ela adotou e está tirando uma pessoa da rua, ou uma pessoa que poderia ter... Não, a pessoa que adota, na verdade, ela é adotada. A criança que adota você, não é você que adota a criança. As pessoas que nunca adotaram, elas têm essa visão errada da história. Por quê? Porque quando você adota, você tem uma necessidade tão grande de dar amor, que quando vem aquela pessoa e você pode dar amor para ela, é ela que te adota, é ela que te ampara, é ela que te abraça. Então, foi exatamente assim com a Thaís. Quando a gente fez uma avaliação psicológica e tal, a psicóloga falou, olha, não digam nunca que é filho do coração. Eu falei, mas por quê? Primeiro porque a criança, quando é muito pequena, ela tem um raciocínio muito lúdico, ela vai achar que saiu do seu coração. Ficou aqui e saiu daqui em vez de sair da barriga. Fala a verdade. Eu acho que você falando sempre a verdade, ela vai sempre brigar para que essa verdade seja imposta, porque a relação com a sua filha tem que ser uma relação de confiança. Então você fale sempre a verdade para ela. A psicóloga tinha me dito uma coisa interessante sobre, que também tem a ver com dor. Muitas pessoas mentem, eu já vi mulheres que inclusive tiraram fotos com barrigas postiças e os filhos descobrem sempre através dos outros. Sim. E imagina o seu filho descobrir uma mentira como essa da boca de outra pessoa. Descobrir que você mentiu e da boca de outra pessoa. E isso magoa muito. Então, a Thaís era pequenininha, eu já falava para ela a verdade. E falava que eu era a mãe dela, mas que não era a mãe natural dela, que era a mãe biológica dela, que ela não tinha nascido da minha barriga, não tinha história de saiu do meu coração. Você não saiu da minha barriga, ponto. E ela sempre compreendeu. E ela compreendeu isso e chegou em alguns momentos da vida dela, que era bem interessante. Uma vez ela estava descendo a escada com a minha mãe e ela falou assim, vovó, eu acho que minha mãe se enganou. Por quê? E ela se enganou, que ela disse que eu sou adotada, porque o meu pé e minha mão são iguaizinhos do meu padrinho, e realmente são. Ela tem um dedo muito parecido com o dedo do meu irmão e os dedos dos pés dela muito parecidos. Então, ela se achava tão inserida, e ela na minha família, que isso não se passava pela cabeça dela. Houve um episódio também muito interessante, que ela estava na escola, ela estudava na Escola das Nações, e a professora, eram duas turmas, A e B, ela era da B. Então, todas as atividades que tinham na A, no dia seguinte tinham na B. Eu estava chegando, a atividade da A estava acabando, e a atividade era você trazer fotos da sua mãe grávida. Aí aquilo me apavorou. Aí eu fui falar com a professora, olha, não vai ter essa atividade com a Thaís. Ah, eu sei. Como assim você sabe? Ela me contou. Ela te contou? Ela falou pra mim, tia, olha, eu não saí da barriga da minha mãe, então não vai ter essa foto aí não, tá? Super bem resolvida, né? Aí eu falei assim, gente, eu não sabia que ela tinha... Aí comecei a chorar, porque comigo é assim, eu começo a chorar, né? Aí eu comecei a chorar e falei assim, e você sabe que eu me surpreendi porque eu acho ela a cara do seu marido? Eu fiquei muito surpresa com isso. Eu ia te falar isso agora. Eu acho ela a sua cara. As fotos, Pois eu vi as fotos no Instagram e eu nunca diria. A cara. E é uma coisa interessante que a Thaís veio para mim quando ela tinha 1 mês e meio. E aconteceu outra coisa que acontece com quem vai adotar, que sempre pergunta, você quer uma criança que possa ter alguma doença? Você quer uma criança que seja uma criança preta, etc. Às vezes eu falei assim, eu quero todas. Eu falei assim, eu não quero não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito suscetível à opinião alheia. A adoção, você sofre muito preconceito em relação à adoção. A adoção não é uma coisa fácil. Eu ouvi, por exemplo, uma vez um cinegrafista que trabalhava comigo, logo que terminou a adoção, e eu já estava com a Thaís em casa, ele falou assim, ela vai te chamar do quê? Eu falei assim, de mãe. Como assim que me chama? Ah, ela não saiu da sua barriga? Eu falei assim, o seu filho saiu da sua barriga? Não, como é que ele te chama? De pai. Então, assim, existe um preconceito muito grande com a história do sangue, do meu sangue. Gabi que tem, né, 4 filhos? Tem 3. Você que tem 3, você sabe que tem muita coisa que o que a gente transmite, ainda mais com a moda hoje de falar passagem, né, com a passagem do meu pai, a pessoa não leva absolutamente nada. Eu fiquei com meu pai na minha mão, o pó do meu pai na minha mão, que ele foi cremado, e eu joguei o pó dele. Você não leva nada, mas você deixa. E o que você deixa são os seus valores para os seus filhos. Então, essa história do sangue, do meu sangue, Balela, né? Isso é uma balela, porque é exatamente isso. Você insere ou tira. É o momento de você inserir preconceitos que são horrorosos,
Thaís, eu tenho várias coisas com ela que você nota a sua responsabilidade de educar, que muita gente tenta passar isso para a escola, contrata uma babá, tororó, totó, busca o filho. Eu já vi essa cena em restaurante. A mãe sentar com os filhos, ela fica... E tá o filho ali com a babá, com o celular na mão. Quer dizer, o ato de você... Eu brinquei muito com a Thaís. Eu sentava, brincava, acompanhava em todos os lugares, em tudo da vida dela, eu procurei acompanhá-la. Formar uma cidadã. Exatamente, exatamente. Porque você também forma com o seu exemplo. Então, com a sua... Não adianta você ficar só falando. A criança te observa e observa muita coisa que está em volta. Aconteceu uma coisa com a Thaís, por exemplo, que foi muito interessante. A Thaís cresceu na época que você tinha aquela novela que era Chiquititas. E nessa novela, é uma novela que hoje não passaria jamais, tinha uma menina que era loira e tinha um menino que era negro. E ela... Cirilo. E ela falava, seu negrinho, você lembra? Maltratava. E ele era apaixonado por ela e ela olhava. Ela falava, seu negro sujo, sei lá o que ela falava. E Thaís, eu colocava ela para assistir essa novela, mas não acompanhava a novela junto com ela. Ah, novela infantil, né? Então, não acompanhava. E eu tenho um tio que já faleceu e ele é a pessoa mais gentil que Deus pôs na face da terra. O nome dele é Clóvis. E o Clóvis era assim, ele com as crianças da família, ele brincava, e o Clóvis era aquela pessoa, também como essa minha amiga que eu falei, eu falava assim, Clóvis, preciso de você daqui a 5 segundos. Pai, ele estava na sua frente. É de uma gentileza, de um caráter. E Thaís cresceu amando o Clóvis. E o Clóvis, ele é um negro que você não tem dúvida, você não fala assim, aquele moreninho. Não, o Clóvis era negro. A Thaís apaixonada pelo Clóvis. Então, o que aconteceu? Eu estava dirigindo com ela no banco de trás, porque ela não tinha idade ainda de ir para o banco da frente, parou um menino do lado pedindo alguma coisa. Ela repetiu a frase que a menina falava para o Cirilo. Sai daqui, seu negro fedido. Aquilo me surpreendeu. Eu falei assim, Thaís, que é isso? Como é que você fala isso para o menino? Ela falou, a fulana fala assim com o Cirilo. Aí que eu me toquei. Eu falei, se você gostaria que o Clóvis parasse aqui e alguém falasse desse jeito com ele? Eu mato a pessoa que fala assim com o Clóvis. Pois é, tá vendo esse menino? O Clóvis é negro como esse menino. Então, você não pode maltratar a pessoa em função da cor da pele dela. Aí comecei a falar. Aí eu fiquei pensando, se meu comportamento fosse outro, ela falasse isso e eu começasse a rir. Isso mesmo, filha. Ou ficasse só parada. O fato de eu ficar parada e não reagir já é uma forma de educar. Eu fiz isso, está certo, porque minha mãe ficou parada, não reagiu. Você valida, né? Você valida a atitude, porque você não reagiu. Então, ela ia repetir, porque fez tudo certo. Então, o fato de eu ter recriminado, eu tenho certeza que eu formei uma cidadã, e tenho certeza mesmo, Thaís é uma pessoa muito aberta para tudo e para todas as pessoas. Eu consegui passar isso para ela, porque isso me foi passado. Então, aí vem a história de valores, né? Isso me foi passado. Então, você passa justamente isso para frente. Eu já nem sei mais o que eu estava falando. Eu estava falando de dor, já estou falando de alegria, já estou falando de adoção. E eu não deixo vocês perguntarem nada, né? Mas a gente está amando. Mas é Liliane Cardoso, maravilhosa. Mas eu acho que é exatamente isso. Assim, é muito mais pelo exemplo, né? Do que... Não só a fala, mas o exemplo. Naquele momento, se você não tivesse repreendido... Sim. Você claramente estaria perpetuando esse que é o que acontece muitas vezes, né? A gente tem visto uma sociedade cada vez mais diferente nesse sentido, né? Nas diferenças políticas e culturais, em que as pessoas elas estão naturalizando colocando as pessoas só dentro de caixinhas, né, e naturalizando comportamentos que não deveriam ser naturalizados, né? Sim. E ainda bem que existem ainda pessoas como você e como nós, mas o que me deixou mais chocada em toda a tua fala é porque eu vejo uma mulher tão forte. É engraçado, eu não me acho forte, não. Eu vejo uma potência tão grande, assim, e aí você fala de insegurança, você fala de... Timidez. Que é exatamente isso. O que a gente tenta aqui é mostrar a verdade. Então, assim, que legal, que bom que você falou isso. Eu não me vejo forte, eu não me vejo... Porque quem te vê nas redes sociais, quem te vê apresentando o jornal, quem te vê
falando as crônicas, contando as histórias, enxerga como, nossa, eu queria ser assim. Está no patamar. Ela está ali no topo e eu queria ser assim. Só que você se demonstra humana. Extremamente humana. Dizendo, olha, eu sinto dores, né? Exatamente. Eu tive isso, eu tive... E isso é o que é legal, assim, é da gente mostrar, contribuir de que a vida das pessoas é real, né? Não é Sim. só no filtro, né? Sim. É engraçado que falando sobre essa história também de jornalismo e tal, eu sou de uma época do jornalismo que você tinha muita preocupação com o que vestir, né? Roupa estampada não podia, brinco comprido não podia. E eu sou de uma escola de jornalismo que hoje não está assim, né? Mas na época que eu comecei, você não podia deixar transparecer a sua emoção. Por isso que estão falando que a Glória Maria fez história, porque a Glória Maria, ela colocava muito ela nas reportagens, o que não era uma coisa usual. Hoje até é usual, inclusive em função da própria internet e tal. Mas naquela época que eu comecei, anos 80/anos 90, isso não era uma coisa usual. Você tinha que mostrar meio que uma retração para que a notícia sobressaísse. Aí aconteceu de eu trabalhar na Manchete e aconteceu o acidente da TAM, do avião que caiu. E eu entrei junto com a Célia Serafim do SBT e os bombeiros fizeram um cordão de isolamento logo atrás da gente. A partir daquele momento ninguém entrava. Por quê? Porque se imaginava que um monomotor tinha caído. Os bombeiros receberam essa informação, nós recebemos essa informação via rádio e nós fomos as 2 primeiras a chegar. A Globo, nossa grande concorrente, não tinha chegado porque o Bom Dia São Paulo, que já existia, estava com um helicóptero sobrevoando. Então, o repórter estava fisicamente lá embaixo. Eu estava com o Pé de Anjo, que era cinegrafista comigo, Pé de Anjo porque ele era pequenininho, ele tinha 1,50 e 2 bolas azuis, então ele parecia ele andava assim, parecia um anjinho. Eu sempre ia com o Pé de Anjo e com o Silas. O Silas tinha 2 metros de altura, então era muito engraçado, tinha um assim e um assim. Nós entramos, aí Pé de Anjo, mais do que depressa, subiu numa casa, montou a câmera e eu fiquei lá, de 7 da manhã até as 8 da manhã do dia seguinte. Meu Deus. A gente dormiu dentro do carro, porque se eu saísse eu não voltava. E aí o que aconteceu? Vem a história da dor e a história da reportagem. Eu fiz vários boletins para Manchetes nesse dia para programação e eu mandava fita de baixo do negócio de isolamento pro motoqueiro, né? E aí eu chorava, passava e chorava. Passava, porque eu ficava imaginando, meus pais vinham muito me ver em São Paulo e era um avião, que era justamente São Paulo, Brasília, que eles poderiam estar naquele avião. Fora, eram os corpos no chão, enfim, uma cena terrível, né? Aí eu fazia o boletim e chorava. Aí veio um repórter da Record, as pessoas estão tão emocionadas que estão chorando. Hoje, se faria uma reportagem mostrando os jornalistas chorando. Eu fugindo do cara, ele vindo atrás de mim, eu fugindo do cara, porque eu não podia aparecer chorando. Essa dor você não demonstrava, era proibido você demonstrar esse tipo de dor. Você totalmente isento, né? E aí o cara vinha e falava, eles estão todos emocionados, e eu me escondendo. Hoje você não esconde, né? Estamos aí, vem a câmera assim, cai a lágrima, etc, etc. Hoje você pode até demonstrar mais as suas emoções, né? Você falou da crônica, eu tive muita dificuldade, justamente por causa disso, de me colocar diante da câmera para falar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Eu tenho essa dificuldade de colocar sempre no pronome pessoal eu, né? Eu penso, eu quero, eu acho. Porque eu fui formada numa escola de jornalismo que é a notícia que tem que ser enaltecida e não a pessoa que faz a notícia. Então, isso também está sendo um aprendizado, porque uma pessoa que tem baixa autoestima, falar eu é realmente uma coisa que né, fica... Por isso que eu estou te falando da dor da timidez. A timidez às vezes te atrapalha muito, né? Enfim, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Não, você falar que tem baixa autoestima. Eu acho que eu sou uma tímida falante, né? Eu acho que eu sou uma tímida falante. Eu acho que deve existir isso, né? Tímido falante, não sei. Eu não sei. Eu não sei se Não consigo ver você baixa autoestima e uma tímida falante. Mas é interessante porque... Mas pode ser uma autoproteção, né? Um escudo. Na verdade, acho que foi a sobrevivência dela. Apesar de tímida, você percebeu, naquele conjunto de amigas que você tinha, que uma conseguia ser mais tímida ainda que você. Sim. E que, então, agora eu viro a porta-voz. E com a outra eu percebi que o fato de eu me sobressair não me faria mal.
porque ela ficava na dela. Olha como a construção na infância entende? e adolescência Então, ela assim, é importante, existia uma mais tímida do que eu tinha que apoiar, e outra que se bastava, né? se bastava. Então Era uma você pessoa podia que... brilhar Então, o também. fato de eu ser do jeito que eu era, não a incomodava. Não incomodava, Então, eu podia ser do jeito que eu era o melhor trio possível, né? Essa coisa de amizades, inclusive de amizades de filhos, é muito importante na formação da pessoa. Você saber com quem que tipo de amizade que o teu filho está tendo, com quem que ele está lidando, porque isso influencia muito, inclusive na vida profissional, né? Agora, uma coisa eu posso dizer sobre Liliane, porque tem uns 15 anos que a gente se conhece, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. Né? E Liliane é uma pessoa de um caráter indiscutível e uma amizade, talvez as suas amigas possam confirmar o que eu estou falando, valorosa, viu? Você é uma amiga que Você sabe que eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu acho o seguinte, tem pessoas que passam por essa vida, eu estou com 60 anos, estou indo para o 6.1, né? E tem pessoas que passam por essa vida e não conhecem esse... Primeiro, eu conheci o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Eu já ouvi muito deboche ao longo dos meus 34 anos. Nossa, casada nunca teve outra pessoa, ele também nunca teve outra mulher, como se assim como se fosse você ruim. fizesse parte de uma extraterrestre, né? Porque você consegue amar uma pessoa durante tanto tempo, ser amada, se sentir amada e ser feliz. Quer dizer, é um troço maluco isso, né? Você ser exceção é uma coisa que deveria ser uma regra. Exatamente. Em relação a amizades também, que eu já vi casos escabrosos, e que hoje as pessoas naturalizam às vezes, né? Vejo jovens que vão e ficam com o namorado da amiga. Ah, mas ele estava disponível. Como assim, sabe? Eu jamais trairia um amigo meu. Eu nunca sofri. Por que eu me sinto privilegiada? Eu nunca sofri nenhum tipo de decepção com nenhum amigo meu ou nenhuma amiga minha. Quem eu considero verdadeiros amigos, obviamente, né? Porque, obviamente, eu já sofri decepções com muitas pessoas em muitos momentos. Mas aquelas pessoas que eu coloco no rol dos meus amigos verdadeiros, eu nunca sofri uma decepção sequer. Só alegria, eu só tive alegria. E, assim, e sei que são pessoas que posso contar com elas no momento que eu precisar. E eu me sinto privilegiada em relação a isso. Me sinto privilegiada. Nesse mundo hoje que enaltece muito isso. Teve uma vez que eu vi uma cena, eu estava lá na TV Globo, aí uma cena de uma reportagem, um filme que mandaram pra gente, de briga em escola. As meninas do lado assistindo duas jovens brigando, duas adolescentes brigando, uma puxando o cabelo da outra. Elas, em vez de tentar apartar, elas incentivavam. E botavam no celular. Incentiva, filma, grita, bate! E aí vinha mais gente gritando, uhul, elas estão brigando. Como assim, gente? Você olhar duas pessoas que você conhece, de repente vocês começam a brigar aqui, uma puxa o cabelo da outra, uhul, elas estão brigando, que legal, olha, elas estão brigando. Como assim, gente? Quer dizer, você tem um mínimo de conhecimento, porque é uma escola, então, ainda que seja, realmente, eu conheço essa menina, ela o que você tem que fazer? Sabe, poxa, um mínimo de empatia. Gente, vamos chamar a diretora, vamos chamar o policial, não vamos deixar isso acontecer. Não, era o contrário, o movimento era oposto, as pessoas gritavam. O caos, né? O negócio ficava pior. Eu acho isso um troço, porque justamente é o quê? É essa falta de fé na essência humana, sabe? De você... eu me sinto privilegiada, repito, por saber que eu posso contar com a essência humana. Eu saber que eu posso contar com os meus amigos naquele momento que eu precisar. Sem ter um deboche, sem ter uma crítica, de só ter aquele apoio. E isso é um privilégio, realmente. É verdade. É verdade. Então, assim, eu acho que essa é outra dor, né? Eu acho que muitas pessoas passam por essa vida sem conhecer esse amor na essência. Eu acho que isso deve ser doloroso para elas. Eu acho que isso deve ser muito sofrido. Eu acho que a pessoa que não conhece o amor na sua essência passa pela pior das dores, que é justamente você
você ter a dor da solidão. Você pode até não estar sozinho, você está cheio de gente. Mas isso causa uma dor que é a dor da solidão. Eu acho que Cristo fala muito disso, né? Desse amor ágape, né? Que é você não pensar, né, naquilo que a pessoa vai te dar em troca. Você atende a pessoa, mas sem necessariamente ter um interesse naquilo que você está fazendo. Hoje é muito vendido isso. Eu vou fazer porque de repente lá na frente a pessoa... Não, o amor ágape é justamente esse. É você sentir a dor do outro e você aceitar o outro como você se aceita. Sim. Você é uma pessoa cheia de defeitos. Você pode até achar que tem defeitos físicos. Meu nariz está torto hoje, eu estou com uma espinha na ponta do nariz. Mas você se aguenta. Eu estou no mau humor hoje, nem eu estou me aguentando, mas você se aguenta. Então, por que você não pode aguentar o outro? Então, este é o amor cristão, é o amor ágape, né? Você se doar como se você fosse... Aquele amar como se fosse a si mesmo, é exatamente essa questão. Você se ama, independentemente de todos os defeitos que você acha que você tenha. Por que você não pode amar o outro também, como você se ama, com todos os defeitos daquela pessoa, e entendendo o que levou aquela pessoa a fazer isso, e entender, de repente, até os defeitos daquela pessoa. De repente ela não teve um pai, uma mãe, uma família, alguém que pudesse ampará-la em determinado momento, e ela parou de acreditar, né? Sim. Então, basicamente é isso. Falei demais, né? Quanta contribuição. Não é, Eu tô gente? chocada. Isso é um luxo ter Eliane Cardoso aqui nesse podcast. Foi uma aula de vida. Nossa, estou muito emocionada, de verdade. Feliz por você ter disponibilizado o seu tempo preciosíssimo para estar aqui com a gente, né? Falando um pouquinho das suas dores, Da vida da real. sua humanidade, porque é isso, se trata da sua humanidade. Quanto maravilhosa você é, que eu já sabia, porque eu sei um pouquinho das coisinhas que você faz, e só acrescentou mais a minha admiração, o meu carinho. Acho que Regina pode eu já era conhecer. fã agora. E assim, Meu agradecer Deus. de coração mesmo. Eu que agradeço. Eu já falei que eu gostei demais desse nome, do Pode Doer, e adorei o Mais Passa, porque passa mesmo. É isso. Essa história de que o tempo cura mesmo, porque o tempo te faz pensar, te faz refletir. Assim, eu escolhi ser jornalista por acaso. Sempre me perguntam, você queria ser jornalista? Não, eu queria ser enfermeira instrumentista, a minha infância inteira eu falava isso. E fui jornalista por acaso, porque eu gostava de português, e aí, para fazer enfermagem, era exatas, eu nunca gostei muito de matemática, passava, mas não era. E diziam que eu escrevia bem, então vou fazer alguma coisa que eu tenho que escrever bem. Escreve mesmo. Aí eu fiz jornalismo, fiz letras em função disso, né? Mas o fato é que o jornalismo é muito isso, né? O jornalismo, apesar de estar caindo hoje muito em descrédito, muita gente não acredita no jornalismo ou no jornalista, eu acho que a base do jornalismo é exatamente você ter empatia com o outro. A partir do momento que você mostra um problema acontecendo, você está tendo empatia com outra pessoa. Eu acho que o jornalista é aquele ser que tem que ter empatia pelo outro. Quando você sempre joga à tona aquele problema, você quer que as pessoas se mobilizem, ainda mais quando você faz jornalismo comunitário, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eu escolhi muito essa profissão também, né? Para você exercer muito essa empatia, exercer esse gesto, né, de você tentar ajudar. Como uma forma de enxergar e visibilizar o Exatamente, próximo. exatamente. Que talvez tenha sido a visão que eu não tenha tido na infância. Então, é uma forma de você também ajudar, né? De você ser porta-voz, né? Sim. De repente disso, né? Como você vê que tudo tem a ver com a infância da gente. É um troço engraçado isso, né? Então é isso. Que honra. Que honra. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada pela paciência para quem ficou até o final. Isso. Até semana que vem. Até semana que vem. E Pode doer. pode doer, E um mas brinde. passa.